Se tinha um estilo de jogo que marcou muito a minha infância na época do PlayStation 1 e do PlayStation 2, foram os jogos de terror. Ó o Gustavo Lima aí, ó. Que de duas uma, ou você era muito bom e não tinha medo de nada, ou você era um cagão igual eu, que desligava o videogame quando aparecia qualquer coisa assustadora na tela. Mas pra minha defesa era completamente natural uma criança de 8 a 10 anos ter medo de jogar jogos como Silent Hill ou Fatal Frame, que sinceramente eu tenho medo de jogar até hoje em dia. Mas o grande problema desse meu medo por jogos de terror é que ele acabava respingando em jogos que às vezes não eram nem de terror. E um exemplo perfeito disso é o Resident Evil 4, que tudo bem, eu sei que a categoria dele é Survival Horror, mas sejamos frangos, né? Você olha pra isso aqui e fala que isso aqui é um jogo de terror, de sustinho. Por mais que esse jogo fosse completamente mais focado na ação, eu ainda tinha muito medo de jogar ele. Só de ver um zumbi vindo na minha direção eu já me cagava inteiro. Are you okay? E um outro jogo mais atual que me dá esse mesmo tipo de sentimento é o Subnáutica, que você olha à primeira vista e pensa, puxa vida, jogo de exploração aquática. E quando você menos percebe, você tá uma semana tendo pesadelos com um monstro marinho fluorescente. Mas claro que esses exemplos que eu dei aqui agora têm elementos voltados pro terror propositalmente. Mas quando eu era criança eu consegui passar de todos os limites e acabei tendo medo de um jogo completamente absurdo. E esse jogo era Twisted Metal. E olhando pra capa desse jogo pode até parecer que ele realmente é um jogo de terror. Só que, meus amigos, a verdade é que eu tinha medo de um jogo de carro. Sim, amigo, eu também tenho medo de carrinhos da Hot Wheels. Como soube. Mas honestamente, as únicas coisas que realmente me davam medo nesse jogo era essa capa amaldiçoada com esse palhaço bizarro e as cutscenes meio estranhas que esse jogo tinha. Eis que eu vejo a 10/10. Porque tirando esses dois elementos, esse jogo é basicamente uma pérola dos jogos antigos. E se eu fosse resumir ele pra vocês, eu diria que ele é o Mortal Kombat dos jogos de carro. Porque se a gente for parar pra ver, os jogos de carro que existiam naquela época eram todos meio parecidos um com os outros. Só que com Twisted Metal era totalmente o contrário, porque esse jogo era meio esquisito e focado em simplesmente obliterar qualquer carro que você visse pela frente, o que acabava deixando esse jogo muito único e até mesmo inovador para a época que ele saiu. E eu digo isso porque quando esse jogo foi criado, a maioria dos outros jogos de carro da época, ou até de hoje em dia, se a gente for parar pra ver, são sempre da mesma coisa, jogos sobre corridas, o que não tem problema nenhum, já que carros correm, é isso que eles fazem. Só que jogos assim acabam ficando muito repetitivos com o tempo, mesmo que você vá de um Gran Turismo para um Forza, a gameplay meio que muda pouca coisa de um pro outro. Nem mesmo Flatout, que era um jogo super divertido, que você podia até mesmo jogar o seu motorista pra fora do carro, escapava de ser um jogo sobre corridas. E eu acho que é por isso que Twisted Metal era um jogo tão incrível pra sua época. Mesmo que ele me desse medo, eu adorava jogar esse jogo, porque ele era totalmente fora da curva do que você espera de um jogo de carro. A ideia de você poder pegar um carro aleatório e sair batendo, metralhando e soltando míssil em tudo que você vê pela frente é uma coisa muito divertida. E um detalhe para esse míssil aqui, que tem uma forma bem diferenciada, vou deixar com vocês essa aí. Mas o jogo não parava por aí, porque os mapas dele eram cheios de coisas para você poder fazer, além de tentar destruir os seus inimigos. Muitas vezes você podia estar jogando e acabava saindo do meio da treta toda e acabava descobrindo uma passagem secreta que te dava acesso a uma arma super poderosa. Ou você podia simplesmente descobrir que você podia usar o imã gigante que tava no meio do cenário para poder pegar os seus inimigos e jogar eles numa trituradora. Mas se você era do tipo de pessoa que gostava de se enfiar no meio da confusão toda, você podia usar os poderes especiais do carro que você escolheu. Como essa britadeira aqui, que se você chegasse perto demais dela, ela te agarrava e te lançava longe. E que muitas vezes te derrubava pra fora do mapa, fazendo você morrer instantaneamente. Ou você podia pegar esse carrinho de sorvete que o poder especial dele era literalmente virar um Transformers. E quando você pensava que você já tinha feito tudo que tem pra fazer nesse jogo, eles te jogam na sua cara um boss pra você enfrentar. Sim, esse jogo, por incrível que pareça, tem bosses e eles são difíceis pra caramba. Mas não se engane, esses bosses eram difíceis porque a maioria deles era só um carro com muita vida e que não parava de atirar em você por um segundo.
o que acabava fazendo a luta parecer um teste de paciência. E se você, depois de muito esforço, conseguisse derrotar os bosses do jogo, você tinha acesso à história final do personagem que você estava usando. E sim, acredite ou não, esse jogo tem uma história, que basicamente diz que um dia aleatório surgiu um homem chamado Calypso. Não confundir com a banda Calypso. E esse Calypso era tão poderoso que ele podia realizar qualquer desejo que você pedisse pra ele. Só que pra poder fazer um pedido pro Calypso, você primeiro tinha que vencer o torneio que ele criou. E esse torneio era o Twisted Metal. E assim várias pessoas do mundo todo saíram com seus carros tunados e irados pra poder tentarem realizar os seus desejos. E aí a gente tem os personagens como o Sweet Toff, que era esse palhaço que é a capa de todo o jogo praticamente e me dava muito medo. E o objetivo dele era basicamente pedir a localização do último familiar dele pra ele poder exterminar. Ou a gente tem também os policiais do jogo, onde eles querem ganhar o Twisted Metal pra pedir que ele nunca mais aconteça, assim salvando milhares de vidas. Mas não se iludam com esses personagens que têm histórias realmente boas, porque eles são com certeza a minoria nesse jogo. E eu digo isso porque a gente tem personagens como o Roger, que a história dele é basicamente ele ser um pedreiro e tá puto porque o Twisted Metal tá destruindo todos os prédios que ele constrói. Então ele quer ganhar pra ninguém mais destruir os prédios dele. Ou a Hammerhead, que é só uma senhorinha de 50 e poucos anos que quer parar o Twisted Metal porque eles estão fazendo muito barulho. E também tem um dos meus favoritos, que é o Mr. Green, que é basicamente a morte em pessoa. E ele quer ganhar o Twisted Metal porque ele tá cansado de tanta gente morrer e ele ter que levar as pessoas pro inferno. Esse jogo é a coisa mais idiota que eu já vi na minha vida. E isso que eu tô falando de personagens que realmente tem uma historinha até. Às vezes os personagens são só isso aqui. Que porra é isso aqui? Eu não sei explicar, mas tá aí. E nesse ponto, muito provavelmente você já deve ter percebido que esse jogo não se leva a sério nem um pouco. E isso fica ainda mais claro quando a gente sabe a história por trás da criação dele, que conta que basicamente os dois criadores originais estavam presos em um engarrafamento e começaram a conversar sobre quão divertido seria se eles pudessem atirar mísseis e passar por cima dos carros que estavam na frente deles. E eu acho que isso resume bem o que é Twisted Metal, um jogo que veio de uma ideia idiota e não tá nem aí pra ter uma história super complexa ou personagens fodões. Porque o único objetivo dele era só causar o caos e se divertir enquanto você fazia isso. E mesmo que você possa dizer que esse jogo tinha vários pontos negativos, nesse aspecto em específico, ele não pecava nem um pouco. Até porque em qual outro jogo do mundo você poderia atirar na Estátua da Liberdade e fazer ela virar uma loira de biquíni? Ou colocar o vilão principal como um dos corredores, com a justificativa de que ele perdeu os poderes e tem que correr no torneio que ele mesmo criou pra poder ter os poderes de volta. E era esse exato tipo de jogo que Twisted Metal era, o jogo que não tá nem aí pra fazer sentido, desde que seja divertido. E isso é uma coisa que a gente não consegue mais encontrar hoje em dia. E esse é um dos grandes motivos de eu ficar tão triste em saber que a Sony só esqueceu dessa franquia completamente. Ou era isso que eu pensava, até não muito tempo atrás eles lançarem uma série live action da franquia no serviço de streaming mais foda-se do mundo, a Peacock, que eu não preciso nem falar muito do porquê que esse serviço de streaming ainda não veio pro Brasil. Mas pelo menos nos outros países que essa série foi lançada, ela acabou recebendo muitos comentários positivos, o que acaba criando uma fagulha de esperança da gente poder rever esse jogo em algum console da nova geração. Quem sabe a gente pode ter um Twisted Metal pro PS5, o que sinceramente eu acho que eu já tô sonhando alto demais. E mesmo que num futuro distante a gente ainda não possa presenciar uma continuidade dessa franquia tão incrível e divertida, eu ainda guardo grandes memórias de eu jogando esse jogo com meus amigos e demolindo eles completamente, o que era bem divertido. E se você, assim como eu, tem memórias boas ou ruins desse jogo, comenta aí que eu vou estar dando uma lida depois. Meu muito obrigado se você assistiu até aqui, e se você gostou, por favor, compartilha com amigos seu, que isso me ajuda demais. Um beijo, um cheiro e tchau. This is gonna be fun.